Olá, turminha! Tudo bem? Hoje a nossa aula é de português e nós vamos fazer a página 40, ok? Página 40, apenas o exercício número 1. Nós vamos responder algumas perguntas sobre esse texto antes das fábricas de brinquedos, que foi o texto que nós lemos na aula passada. Então, vamos relembrar o que esse texto diz. Esse texto, ele conta uma história de como eram os brinquedos antes das fábricas de brinquedos. Então, conta a história que as crianças mais pobres, mais simples, recebiam brinquedos feitos pelos pais. Então, bonecas de pano, carrinhos de madeira. E os ricos, os que moravam nos palácios, eles recebiam brinquedos relacionados à guerra. Então, por exemplo, soldadinhos. E que com o passar do tempo, chegando às fábricas de brinquedos, os brinquedos foram mudando, foram ficando mais tecnológicos, com materiais diferentes e tudo mais, ok? Então vamos lá para a página 40, responder a primeira pergunta, ok? Então a primeira pergunta, você vai fazer um xizinho no quadradinho que está escrito a resposta correta. Então, pegue seu lápis, se você ainda não apontou, aponte o lápis e vamos responder. Primeira pergunta: de onde foi retirado esse texto? Primeiro quadradinho: esse texto foi retirado de um jornal? Segundo quadradinho: foi retirado de uma revista? Terceiro quadradinho: de uma revista em quadrinhos? E quarto e último quadradinho: de um conto de fadas. Vamos dar uma olhadinha no texto novamente, aqui na parte de cima. Então, olha só, minha setinha está apontando para um nome, e esse nome é Folhinha. E tem uma data, sábado, 2 de outubro de 2004. E também tem outro nome aqui em cima, Folha de São Paulo. Para os alunos que não lembram, na aula passada eu expliquei que Folha de São Paulo é um jornal muito importante, que traz notícias em folhas. Não é o jornal da TV, é um jornal que você compra na banca de jornais, ok? E dentro desse jornal tem uma revista chamada Folhinha. Então, de onde foi retirado esse texto? Hã? Isso mesmo, esse texto foi retirado de um jornal, que é o jornal Folha de São Paulo. Então, faço um X lá no primeiro quadradinho e vamos para a próxima pergunta. Já fez o X? Ainda não? Espera. Agora sim? Vamos lá. Segunda pergunta: como você fez essa descoberta? Vamos observar novamente aqui o nosso texto. Olha aqui em cima, está escrito Folha de São Paulo, que eu já mostrei, e Folhinha também. Então, nós podemos fazer essa descoberta lendo o nome do jornal, porque eu já sei que Folha de São Paulo é um jornal e que Folhinha é uma revista para crianças que vem dentro desse jornal. Então, olha lá como eu escrevi, lendo o nome do jornal no alto da folha. Então, escreva aí no seu caderno da forma que a Pro escreveu, ou você também pode escrever com as suas palavras, não tem problema. Só que você precisa lembrar de fazer 2 dedinhos de parágrafo e letra maiúscula e uma letra muito, muito caprichada, ok? Eu vou dar um tempinho para que vocês escrevam e eu já volto para a nossa próxima pergunta, ok? Pode escrever.
Prontinho? Podemos continuar? Muito bem. Próxima pergunta. Para quem você acha que esse texto foi escrito e por quê? Observem aqui a capa de uma edição da folhinha que eu coloquei aqui. Olhem só, essa capa tem várias crianças, brinquedos, é muito colorida. E pensando lá no nosso texto, que contou uma história sobre brinquedos, porque é claro, toda criança ama brinquedo, não é verdade? Então, pensando nisso, para quem você acha que esse texto foi escrito? Se você respondeu para crianças, você está corretíssimo, olha só. E por quê? Claro, isso mesmo, porque a revista Folhinha é uma revista que escreve para o público infantil. Então, eu escrevi assim, ó. O texto foi escrito para crianças. Aí, nós temos uma outra pergunta, que é o porquê, certo? Então, devemos continuar. A Folhinha é uma revista que escreve para o público infantil. O público infantil são as crianças, no geral, de todas as idades, tá bom? Então, se você quiser copiar do jeito que a Pro escreveu, você pode. Agora, se você teve aí na sua casa uma outra ideia, uma outra forma de escrever, você também pode escrever, ok? Só não esqueça de fazer parágrafo, letra maiúscula, caprichar na letra, apontar bem o lápis e usar borracha se for necessário. Vou dar mais um tempinho para vocês fazerem esse exercício. Já volto. Pronto? Se você não conseguiu escrever a resposta, não fique preocupado, ok? Eu deixei lá na nossa sala virtual todos os slides desta aula e aí você pode entrar lá nesses slides e copiar, tá bom? Então você pode entrar lá, aí você pode copiar a resposta que você não conseguiu escrever, tá bom? É só ir lá na sala virtual que está tudo lá. Muito bem, por hoje é só. Um beijo enorme para vocês e até a próxima aula.